Olá, muito boa noite. Já é segunda-feira, já é dia 9 de setembro de 2019. 9 de 2019. Olha que interessante, eu não tinha me dado conta disso. Quem marchou no 7 de setembro, marchou. Quem não marchou no 7 de setembro, só no ano que vem agora. Vai continuar marchando de muitas coisas por aí. Vamos só dar uma conferida, assim, de leve nos assuntos que estarão no programa de hoje. Vitorino. Mas olha, sobre esse 7 de setembro, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como ele foi tratado pela imprensa brasileira. Um beijo incomoda muita gente, um beijo gay incomoda muito mais. O fraco comércio exterior brasileiro. E parece filme de Hollywood, mas para ser pilantra não precisa de sexto sentido. O mundo parou para ver a vitória da Ferrari. Durante almoço com empresários, o ministro Ricardo Salles diz que a mentalidade sindicalista arrebentou o Brasil. E no setembro amarelo é preciso falar da segunda causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos, o suicídio. Esses são apenas alguns dos assuntos que vão chegar aí na sua casa, onde quer que você esteja, em cada canto desse estado do Rio Grande do Sul, do nosso Atualidades Pampa desta segunda-feira. E também uma segunda-feira em que já se teve notícias do nosso presidente, ele inclusive, o presidente Bolsonaro, estou me referindo, ele inclusive foi muito simpático e até engraçado, né? Quando se deixou filmar assistindo o Chaves na televisão, né? Porque já ele também adora se apresentar, porque teve um monte de gente fazendo piada porque ele estava assistindo Chaves, por outro lado estava ele fazendo uma piada também, dizendo que não queria saber de nada. Para outros que até a quarta-feira achavam que o presidente não ia passar o cargo para o vice, estavam enganados, né? Eu comentei com algumas pessoas que absurdo. É óbvio que isso não era verdade. Então, eu acho que é legal as pessoas lerem uma notícia, depois, uns dias depois, dá uma lida de novo, procura de novo, que tem assim os desmentidos e os boatos. O que não é boato é que a Força da Tarefa Lava Jato denunciou Lula e o seu irmão, o Frei Chico, por corrupção passiva continuada. Só para a gente relembrar, ele recebia e recebeu durante muito tempo 1,1 milhão por meio de uma mesada que era paga à Odebrecht. Claro que também os empresários da Odebrecht estão incluídos nesta denúncia. 9 de setembro, Gustavo Vitorino. Vamos falar do 7 de setembro? Não, vamos falar do 7 de setembro. Foi, no mínimo, constrangedora a cobertura do 7 de setembro por parte da chamada grande imprensa do centro do país. O jornal Folha de São Paulo, sem querer entrar no assunto do Ruxo, que já anunciou qual vai ser o seu tema, no dia 7 de setembro, aniversário da pátria, data mais importante do Brasil, estampou na sua capa o beijo gay, aquele da revistinha que deu tanta discussão. E numa citação muito pequena, no rodapé, citou as comemorações e o que poderia acontecer no 7 de setembro. Isso dito um dos mais importantes jornais do país, que não é mais, viu? Estive semana passada em São Paulo e vi que a Folha de São Paulo está saindo com 16 folhas, 16 páginas. Está cada vez menor, está literalmente acabando, quebrando. O que certamente será um bem para o país, já que a imprensa tem que ser tratada com seriedade e exige a recíproca. A imprensa tem que tratar a cidadania com seriedade e respeito. Nesse mesmo dia, um dos comentaristas da Rede Globo fez um comentário dizendo que a facada que o presidente Bolsonaro recebeu não teve sucesso. Ele deveria ser morto. Mário Sérgio Conte, comentarista da Globo e um dos editores de conteúdo da Rede Globo, disse essa frase em alto e bom som, gravado por todos e reproduzida pela imprensa brasileira no dia 7 de setembro. Eu poderia citar pelo menos mais 15 ou 20 casos aqui, meia dúzia de pessoas que saíram à rua vestidas de preto para protestar, nem sabiam contra o quê, mas saíram para protestar, sabe lá o quê. Ou seja, no dia do Brasil vestir verde e amarelo, meia dúzia de pessoas resolveram protestar, porque perderam a eleição e ainda não aceitaram isso, se vestindo de preto. Como era um número muito pequeno, a imprensa teve dificuldade
inclusive, de noticiar isso. Mas vejam vocês, alguns veículos deram mais espaço a esse pequeno protesto do que ao desfile 7 de setembro, o Dia da Pátria. Portanto, senhores, eu quero deixar aqui o meu registro e o meu descontentamento de que essa guerra está deixando muitos mortos para trás. E um deles é a grande imprensa brasileira. Muito bem. Quem vai falar sobre isso? Quem quer falar sobre isso? Tá bonito, óculos, hein? Agora que eu vi o óculos novo, hein? Muito bem. Fala... Complementando, né? Além de tudo isso, a gente ainda teve uma situação que acabou se tornando vergonhosa, vexatória, né? Envolvendo um portal, um grande portal de notícias, cujo estagiário esqueceu de trocar a conta na hora de fazer seu comentário a respeito do menino que desfilou junto com Jair Bolsonaro. Que coisa ridícula aquilo, né? Precisa atenção, né? Até para militar dentro do veículo onde você trabalha, você precisa ter um pouquinho de atenção. É difícil, né? Desse naipe de militante você querer esse raciocínio lógico, né? Tanta sanha em botar para fora a sua mentalidade ideológica, que chegou a ponto de expor o portal dessa maneira, complementando um dos outros tantos exemplos, né, como o Vitorino trouxe. É uma disputa, né? É uma guerra, e infelizmente a imprensa se tornou isso, panfletária. Posso dar né? nome aos bois, né? Foi o portal G1. Foi o portal G1 da Rede Globo. É uma situação em que o estagiário produziu a matéria e, ao comentar, eu acho que ele queria comentar com o nome dele ou alguma outra conta, né? Esqueceu de fazer o logoff. E o novo login, e comentou como o perfil do próprio portal manda aquele velho argumento, vai estudar, não vai alfabetizar, moleque imbecil, de babaca. Moleque imbecil. Moleque imbecil. Porque saiu ao lado do presidente Bolsonaro no 7 de setembro. E uma outra situação que eu vi também, que foi talvez a das mais degradantes, dentre tudo que eu já vi nos últimos tempos, tem um momento de uma foto em que Jair Bolsonaro está com a mão sobre sua filha. Sim. Em que ele está com a mão no peito dela, assim. E teve gente da imprensa do centro do país que ainda tentou. E essa mão no peito aí. Mas que barbaridade. Comentários desse tipo. É a guerra declarada que a gente já viu há muito tempo, né? De veículos que deixaram de tratar o jornalismo com seriedade e se dedicaram a panfletar. Me deixa triste por serem jornalistas, né? Por serem colegas, enfim, né? Que teoricamente deveriam mostrar todas as nuances de todas as notícias, enfim, e não o fazem. E outra é de que continuam trabalhando contra o Brasil. Sim. Continuam trabalhando contra o Brasil, porque não é contra o Bolsonaro, contra ninguém, é contra nós mesmos. É dando tiro no pé, é contra o nosso país que estão trabalhando. Isso é impossível. Porque perde a credibilidade. Daqui a pouco você tem que criticar uma coisa que realmente cabe uma crítica, né? Você tem que, daqui a pouco, fazer uma crítica a algo realmente importante, perde a credibilidade. Exatamente. Quer dizer, perdemos nós os dois lados. Exatamente. Perdemos os dois lados, porque de repente uma crítica de um grande veículo de comunicação é no mínimo para você levar para casa e repensar. Não, peraí, se está bem fundamentada, alguma coisa que pode se aproveitar. Mas, e olha, o Mário Sérgio Conte, eu até tinha um mínimo mas meter os pés pelas mãos. Mostra, assim, que a gente vive atualmente num clima absolutamente bélico, é guerra. Essa questão desse estagiário que não esqueceu de fazer o logoff e não fez o login de um outro mostra que por trás... Será que não foi editor de conteúdo? Enfim, a gente não sabe, a gente percebe que por trás daquele computador, por trás de um veículo de comunicação tão importante, existem pessoas que estão prontas para crítica só pela crítica, sem o conteúdo. Então é como disse o Vitorino, daí fica difícil de acreditar e de dar realmente credibilidade nas outras notícias que podem ter credibilidade. Mas como acreditar num veículo que a pessoa posta, né, determinada matéria e logo em seguida comenta desta forma? Porque assim, a gente fala tantas vezes, o Bolsonaro não devia ter falado assim da mulher do Macri, o Paulo Guedes não devia ter falado... Mas de um outro lado também tem que se criticar esse tipo de atitude, esse tipo de... Não, mas não existe ódio do bem, não existe. Essa categoria, ela não existe. Eles acabam nomeando de ódio do bem, né? É a facada do
seletivo. É a facada no Bolsonaro que deve ter um objetivo nobre por trás disso. Agora, a gente tem visto aí... Posso entrar, dona Mari? Deve. Posso entrar agora? Tem pacientemente, meus colegas todos. Bem, eu sempre preferi que se agredisse ou que se criticasse a notícia e não o órgão que dá a notícia, tem por um respeito ético, porque nós somos de um organismo aqui e uma bancada que é preferencialmente de direita e nem por isso acho que descaracteriza o nosso programa. Né? Acho que nós, por termos mais elementos aqui de direita nesta bancada, não perdemos a nossa seriedade e emitimos a nossa opinião. O jornal Folha de São Paulo tem por que procuração de defender, porque não sou advogado deles, não vivo deles, não leio a Folha de São Paulo, mas eu estou sempre me atualizando. Ele perdeu o primeiro lugar, realmente não é o jornal mais lido do país, é o segundo jornal mais lido do país, segundo agosto, perdeu por, acho que 1.000, 2.000 exemplares para o Estadão de São Paulo. Então ele deve ter o seu público, ele deve estar escrevendo para quem ele quer. E eu mantenho essa linha, dona Maria. Eu prefiro a notícia e discordar da notícia do que fazer um preconceito, porque eu não aceitaria um preconceito contra mim. Eu procuro ter essa pluralidade de opiniões, né? E quando a gente rotula, a gente fechou o cerco e aí está fechado contra a opinião. Muito bem. Nós temos um vídeo do presidente Bolsonaro já se recuperando da cirurgia, onde inclusive ele se manifestou e se dirigiu aos brasileiros. Vamos dar uma olhada? Então isso anuncia, né? Não se preocupe, papai, eu visito primeiro. Pessoal, só segunda-feira que eu tô de folga, hein? Amanhã eu volto no Batente. Por enquanto, meu programa favorito aqui, o Chaves. Tamo juntos? Um abraço a todo mundo aí. Você disse que não queria? Pois agora sim, eu quero. Já que eu falei em audiência, o Chaves é líder de audiência 30 anos depois de ter... Não é só o presidente que gosta dele. 30 anos após ter estreado no Brasil, ele continua líder de audiência. E ele quis também... Ele assiste, e provavelmente ele assiste, não fez nada pano de fundo, não encenou. Ele deve assistir e também quis mostrar que o dia de folga dele era essa segunda-feira, né? A partir de terça ele já vai começar a se movimentar, se Deus quiser, deu tudo bem a cirurgia dele. Mas esse é o nosso presidente, gostem ou não, este é o nosso presidente e é neste homem que nós temos que confiar e é este homem que nós temos que proteger de alguma forma para que ele consiga fazer o que ele traçou ou o que precisa ser feito para o Brasil, pelo menos nesses próximos 3 anos. Esse ano praticamente já terminou. Eu gostaria que ele vencesse como venceu a Ferrari, é isso, Scantofani? Isso aí, dona Magda. Inclusive, eu vi de Ferrari hoje. Opa! Eu trouxe aqui um relógio que isso é vendido nas lojas da Ferrari, que os mecânicos usam o relógio Scuderia Ferrari, que não tem no Brasil para vender. Que pareça, no Brasil, em Porto Alegre, não tem nada de Ferrari aqui. E os diretores usam o Hublot Ferrari. Um é 60 mil, o outro é R$1.000 comprado lá. Sabe, vestido de Ferrari por quê? Porque eu sou filho de italiano, meu pai adorava a Ferrari. Fazia 9 anos que a Ferrari não ganhava no templo do automobilismo, que é Monza, o Grande Prêmio da Itália. A última vitória foi em 2010 com Alonso. E a Ferrari venceu a pole position e venceu de ponta a ponta. Uma vitória fantástica e com velocidades acima de 350, 351 por hora. Você tem que frear e entrar numa curva chamada Lesmo a 180. Isso mostra que o piloto tem que ser um super-homem, dona Magda. E sabe uma coisa, dona Magda? Uma coisa registrada da Ferrari. A Ferrari é tão mito que se a Ferrari vai correr na China, como ela vai correr daqui a 2 semanas em Singapura, vai na Mongólia, tem lá uma bandeirinha Ferrari, se chama os Tifosi. A Ferrari é o time, mais que Los Angeles Lakers, Manchester United, Real Madrid no futebol, os All Blacks da Nova Zelândia no rugby, é o time mais popular do planeta. As pessoas não têm nunca condição de comprar uma Ferrari, mas é um sonho tão grande, é a Ferrari. E o barulho, aquele ronco da Ferrari, dos carros, é registrado. Nenhuma marca pode usar aquilo ali, sabe? Então, a Ferrari é uma coisa que o Pavarotti, inclusive, botou numa música, Sonho Mio, era andado de Ferrari. E fez 90 anos esse final de semana com uma vitória em Monza. Pois eu acompanhei durante o final de semana, não pude fazer para o sábado, enfim, o nosso Facebook, que, aliás, você também acompanha o nosso programa e participa com as suas opiniões através do nosso Facebook, que é
facebook.com/atualidadespampa. O sucesso que está sendo a reprise dos momentos da semana do nosso Atualidades Pampa. Impressionante, as pessoas assistem mesmo, muito legal. Exatamente. Aí eu fui olhar, muita gente assistindo, ou alguns revendo, outros vendo aquilo que os amigos disseram. Tu viu essa semana na Atualidade? Sim, estava lá no sábado. Então, a reapresentação ou a apresentação dos melhores momentos do Atualidades Pampa da semana, você agora pode conferir através do nosso programa às 7h30 da noite de sábado. Nós temos também o nosso WhatsApp, 999-777-001 é o número. E a Sônia, de Dois Irmãos, diz o seguinte: o Chaves passa no SBT bem na hora do Jornal da Globo. Não, viu? Eu não sabia. Existem outros motivos por trás. Existem interesses. Exatamente. Aí o Bruneto: o Brasil está dividido, está polarizado, está em guerra. Que bom, acabou a hegemonia da esquerda. A maioria silenciosa se levantou contra a minoria barulhenta. E tem que tomar lado. Ser um isento calado só fortalece a esquerda. É a opinião do Bruneto. Aliás, sobre isso, o próprio Ruschel, meu colega, ele colocou que os colegas dele são de ou esquerda ou de direita, e eu me posiciono como uma pessoa de centro, Ruschel. Não me posiciono como uma pessoa de direita. Eu, claro, tenho alguns pensamentos mais à direita, mas muitas vezes acabo concordando contigo, né, em alguns assuntos. Então, e várias vezes vários telespectadores já a Carla vai para Cuba, ou a Carla vai para, entendeu? Então, assim, eu acho que é difícil até rotular as pessoas. Mas eu não rotulei, eu usei exemplarmente. Eu disse, não é porque tem mais colegas de direita no programa que vai perder a credibilidade que o nosso programa tem. Foi isso que ele disse. Não rotulei ninguém. Nós temos pelo contrário, colegas de direita, nós temos colegas de esquerda e nós temos colegas de centro também, assim como deve ser a democracia. Inclusive, o Gustavo colocou aqui na América, tem acontecido, Gustavo, isso foi a semana passada e me chamou a atenção também, que os países ou hoje são de direita ou hoje são de esquerda, e que não dá para fugir dessa realidade. Eu espero que um dia a gente encontre o equilíbrio, sinceramente, porque eu não acredito nem que um extremo nem o outro extremo seja exatamente o que a gente precisa. Por isso que a gente não chegou ainda num ponto de equilíbrio. É muito difícil, Carla, porque as experiências que nós temos da chamada social-democracia, que tinha a intenção de ser de centro, não deu muito certo. Chega num determinado momento, a social-democracia perde a mão, perde o ponto da massa e a coisa degenera e acaba indo para a esquerda. Por quê? A esquerda tem um discurso sedutor, especialmente para os jovens. Você vende um mundo perfeito que não existe. O mundo é um mundo da meritocracia, em que os programas sociais são necessários, e eu já disse aqui, tem gente até que me xingou, pode xingar, tem conceitos de esquerda que eu simpatizo. O problema é que a esquerda não sustenta somente o seu discurso. As ações tendem a se tornar, ou tendem a trazer um radicalismo. E a toda força... de um radicalismo vem o outro radicalismo. Toda a ação corresponde a uma reação de mesma força, mesma intensidade, porém em sentido contrário, a lei da física. Então, assim, quando eu disse que quem elegeu o Bolsonaro foi o PT, muita gente me xingou. Não, mas o Bolsonaro a origem do Bolsonaro é as estripulias do PT, da esquerda no poder. E esse retrato que a gente tem e assim, se o Bolsonaro fizer muita lambança, ele vai ser de combustível para a esquerda. E é assim que está funcionando, infelizmente. E não é só o Brasil. O Uruguai está com problemas, a Argentina todo mundo está vendo. Tem e vai sair embate de um sério. polo para o outro. Sim, sai de um polo para outro. Esse embate se tornou parte do tecido social moderno. Como reverter isso? Eu não sei, porque eu tento achar um país de centro. A França tentou ser de centro. Não é. Olha a bagunça que virou. Né? A Inglaterra agora guinou à direita, na tentativa de impedir aquela invasão de egressos de países árabes, de países do norte da África, enfim. Então, o conceito hoje, eu leio sociólogos, eu gosto muito do Fernando Savater, que é um espanhol que escreve todos os domingos, e o Fernando Savater tem umas teses interessantes. Mas ele mesmo, esses dias, fechando um artigo dele, ele disse:
Gente, esse meu artigo tem um componente totalmente à esquerda e não era a minha intenção. Porque você, para criticar algo, você tem que tomar um partido. Para criticar algo de esquerda, você inevitavelmente é taxado de direita. Para você criticar algo de direita, você inevitavelmente é taxado de esquerda. Então, esse conceito ideológico, esse conceito de sociologia que vivemos hoje, no equilíbrio do tecido urbano, do tecido social, deformou completamente. Tem alguns apêndices que merecem uma explicação atípica, como os países árabes, Mas olha a Rússia, vocês viram o que aconteceu ontem na eleição da Rússia? A eleição russa ontem, o Vladimir Putin perdeu várias cadeiras, não apenas no parlamento moscovita, mas no parlamento de São Petersburgo e de outras regiões da Rússia. Eu quero lembrar, e corroborando o que disse o Vitorino, porque eu me lembro que fui o primeiro a me chamar a atenção quando nós trazíamos aquelas pesquisas. Lembra que o Bolsonaro, o único que quando ele ainda não tinha atingido, ele começou numa ascensão, né? Ele, mesmo depois que ele chegar à liderança, ao segundo turno, ele sempre perdia para candidatos, até candidatos mais fracos. E eu sempre li, essa leitura foi minha, foi pessoal, de que era o meio decidindo entre contra a corrupção ou contra as restrições que se tinha ao presidente na época, com aquelas questões que se tinha contra o grupo LGBT e essas questões. Então, o centro ele não tem conseguido eleger, ele tem sido o fiel da balança em ter apoiado a esquerda nesses anos que ela conseguiu vencer e agora ter apoiado, mas não cria luz própria, exatamente porque ela quer estar sempre no poder, ela não assume o ônus do litígio, da briga, do enfrentamento. Veja agora, né? Tá todo mundo assim, discute com o Bolsonaro, mas já fica um pouquinho do lado, ele já vota, já acerta, já faz umas emendas. Não tem uma posição. Não tem uma posição. Nós não temos oposição atualmente ao Bolsonaro de candidato de centro. Aí chega na eleição, lógico, aí não tem candidato. O único que eu lembro muito bem foi o Chicão que disse, né, antes da vitória, muito antes, não estava começando a se falar numa possível candidatura de Jair Bolsonaro, que estava procurando ainda o partido, e o Chicão disse, a única forma de derrotar a esquerda nesse país é com o Bolsonaro. O Chicão sempre, aliás, o Chicão foi o primeiro a falar no Bolsonaro. Ele não tinha 5% das intenções. Ele catalisou, exatamente. Ele catalisou. Como antropólogo, eu estudo a raiz do comportamento das pessoas. O povo, eu tramito no povo todo dia. Muito bem. Eu quero dar uma dica para vocês muito, muito, muito especial para renovar a decoração da sua casa com requinte e bom gosto. Conheça a Saaf Decoração e Presentes em Canoas. Você pensou em algo bom, bonito e barato? Tem lá na Saaf Decoração e Presentes, em Canoas. São diversas opções em cerâmicas decorativas, tem também outras cerâmicas perolizadas em diversas cores, arranjos maravilhosos em flores, o toque é de seda das flores, elas parecem assim de verdade. E um detalhe, são produtos exclusivos. Fontes iluminadas em diversos tamanhos, tudo com preços muito especiais. À mão, em vários tamanhos e com preços muito, 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 muito bons. Coisas muito baratas, coisas mais caras, tem para todos os gostos. São mais de 10 mil itens em decoração e presentes à pronta entrega. É ou não é bacana? Eu digo para vocês que é. Eu estive lá e quero dizer que é muito fácil chegar na Saaf. Você vai pela BR-116, acessa aquela avenida lateral em frente ao Bourbon de Canoas e logo em seguida faz o retorno embaixo do viaduto da Boqueirão. Pronto! Você já chegou na Saaf. É bem fácil e tem produtos muito mais do que esses que a gente mostrou. Lembrando sempre que o nome da decoração e presentes é Saaf, portanto, aproveite. Dona Magda, o verdadeiro 7 de setembro aconteceu no estádio Mané Garrincha. A maior concentração de brasileiros, 50 mil pessoas foram com a camiseta do Flamengo, que viram foi um jogo de videogame. Flamengo joga videogame, papapagol. E o técnico é chamado de Mister, que é uma coisa europeia, e analistas europeus começaram a ver que se o Flamengo estivesse na Europa, ele estaria entre os 6 melhores times da Inglaterra. Seria campeão português, holandês, talvez disputasse o título na Itália e na Espanha. O Grêmio, realmente, que eu vou torcer loucamente, dona Magda, vai ter que tirar um coelho da cartola para ganhar desse time do Flamengo. Esse Flamengo é muito perfeito. Muitas
Muitas vezes. Ai, Chicão, não torce pro Grêmio, pelo amor de Deus, Chicão. Eu sou gaúcho, dona Maria. Ai, Chicão. Não, não faz isso com as tuas amiguinhas. Nunca mais eu vou te dar micro-ondas, nunca mais eu vou te dar sopa, nunca mais eu vou fazer nada disso. Por que, dona Não Maria? torce pro Grêmio, torce pro adversário do Grêmio. Torce pro adversário do Grêmio. Não tem uma festa legal pra mim. Esse dia, Pra qualquer outra coisa. Um time de videogame vai vir aqui, não um time de futebol. Eu previ isso aí, você se lembra? A mesa Não, a da previsão do futebol não anda bem. Não, do Flamengo eu previ que seria o time. E virou o time. Virou o time muito bem. Ana, por que estás tão calada? Porque eu estou meio gripada hoje. Daí pra evitar desagradável ao telespectador escutar minha voz um pouco fanha, já que tem gente que nem gosta da minha voz, então imagina a fanha. Pode ser que hoje goste, tá Quem fanha? é que não gosta da tua voz, dona Ana? Algumas pessoas aí. Não acredito. Mas eu não tenho uma notícia nada boa, porque a minha voz, estando boa ou não estando, a notícia vai ser devastadora, porque em Cuiabá, um caso que acabou chocando o Brasil, que uma madrasta, ela vinha envenenando a sua enteada há 2 meses. A criança tinha 11 anos, ela acabou falecendo, porque num período de 2 meses, ela acabou tendo 9 internações e ninguém conseguia dizer ao certo o que essa criança tinha. Os médicos suspeitavam inicialmente de uma meningite, mas como a criança ia para o hospital, melhorava, chegava em casa e começava a piorar, houve uma desconfiança, a investigação aconteceu e de fato se descobriu que essa mulher, a madrasta desta criança, a criança estava desde os 2 anos na companhia dela e do seu pai, ela era envenenada a conta-gotas durante as suas refeições, a gente lembra, né? Eu lembrei, infelizmente, que parece o filme do Sexto Sentido, né? Onde a menina era envenenada, então um final trágico. Agora o pai também está sendo investigado porque a criança tinha um seguro devido a um erro médico durante o parto desta criança, então ela receberia R$800 mil dessa instituição hospitalar particular, então parece que tudo foi motivado por dinheiro. Ana, receberia não. Ela tinha já, sob, claro, a custódia do banco. Quando ela teria 18 anos, essa menina ia ganhar R$800 mil por conta de ter perdido a sua mãe no parto, né? A instituição, o hospital já havia pago. Essa madrasta acompanhou todo o procedimento, todo esse envolvimento e foi de uma forma muito perversa, inclusive está sendo chamado de caso Branca de Neve, porque lembra muito uma história, quer dizer, a madrasta, aquela figura, né, mexe muito por ver assim, essa menina primeiro ficou sem a mãe, depois órfã, né, deve ter se vinculado a essa fato, ela pessoa. estava morando com os avós faleceram, então ela foi destinada a morar com o pai e a madrasta. E mexe com a sociedade, de modo geral, porque atualmente as famílias hoje tem muita madrasta, tem muito padrasto, né? E como é importante esse vínculo que muitas vezes fica muito mais forte com uma madrasta, fica muito mais forte com um padrasto do que com o próprio pai ou mãe de sangue. Então choca, agride. Roberta, tu estavas falando e eu estava pensando exatamente isso. Às vezes a notícia ela vai adiante da própria notícia. Claro. É o desserviço que se presta. Quantas mulheres que assumem os filhos, ou pais que assumem os filhos da sua nova companheira e criam como se fossem seus filhos. E acaba se criando um estigma por causa de um caso desse, assim, né? Então, que seja isso um caso isolado, que essa mulher responda pela barbaridade que estava fazendo, né? Mas que não se crie um estigma, porque eu volto a dizer, essas famílias plurimas da relação moderna hoje, as pessoas que se separam e voltam a procurar a felicidade, né? Que não se crie estigma, insisto, sobre os novos relacionamentos. A questão do caso isolado fica até difícil da gente entender assim, porque soma-se ao caso de Santa Maria, que a gente acompanhou esse final de semana, um caso tão horrendo quanto, né? E é isso, esse é o problema. A gente acaba levando a discussão para essa coisa muito programa de domingo, discutir a questão do padrasto e da madrasta e a questão da punição. O que vai ser feito dessa mulher? O que vai ser feito desse cara de 18 anos que fez isso com essa menina hoje? Vamos dar notícia primeiro, porque essa tua notícia é muito importante, né? Um rapaz em Santa Maria, um homem de 18 anos, violentou uma menina de 5 anos de idade, portadora de deficiência mental, não me lembro exatamente. Paralisia cerebral. Paralisia cerebral. Ele a asfixiou e depois
Nem sei se foi antes ou depois, também pouco me importa, né? A questão é a seguinte, nós estamos aí discutindo, e é claro que tem que ser discutido, eu entendo essa questão, eu sou padrasto, então isso muito me interessa, esse assunto. Agora, isso a gente discute lá no domingo, depois que esses dois vermes, na minha humilde opinião, tiverem sido abatidos. Está na hora de discutir isso já. Será que precisa? O que precisa mais? Porque o que vai acontecer agora? Acho que fazer isso com o parente de quem faz as leis. Porque assim... Não, porque é o único jeito, porque aqui agora vai se relativizar. as pessoas só tomam providências e só fazem leis contra isso, contra aquilo, se mexendo na vida deles. Daqui a pouco vai ter alguém para discutir o que levou esse rapaz a cometer esse... Porque geramos... Foi uma vítima da sociedade. Criamos uma geração que tenta relativizar. Tem que entender o que levou o criminoso a cometer o crime. O que me importa o que cometeu um ato hediondo desse? Como é que um país do tamanho do Brasil não está discutindo de forma contundente alguma medida mais drástica? Mas é lei, não pode, não existe. Vamos discutir isso. Agora, eu acho assim, dois aspectos muito importantes quando a gente vai se relacionar, prestar muita atenção na forma como esse novo parceiro se relaciona com os nossos filhos. Acho que isso é um bom indício. E outra, quando há um afeto profundo e de coração, isso é tão forte que essa mulher horrorosa nunca vai conseguir destruir vínculos feitos dessa forma. Isso eu posso te garantir. Tu é padrasto, eu sou madrasta e posso dizer isso de coração. Sim, E eu quero dona Magda... o estigma da madrasta malvada, esse estigma é desde que o mundo é mundo, Exato, né? Dos desenhos, cara, dos desenhos quando na nossa infância sempre estigmatizaram Exatamente. Agora, como a sociedade mudou e cada vez mais essas conformações, essas novas conformações existem, é claro que se vai perdendo esse estigma. A gente sabe muito bem quantas famílias são feitas, são formadas assim, e quantos padrastos e madrastas atuam na vida das crianças como se fossem pais e mães. Então, realmente não é um caso isolado que vai voltar um estigma. A dona Magda falou com muita propriedade enquanto conversávamos antes do programa, e ela disse, e a Cristina Rocha, como é que é o sobrenome, dona? O quê? A Cristina, que está presa lá... a Richthofen. Essa não era madrasta? Essa não era madrasta. Exatamente. Quer dizer, a maldade humana não é privilégio de padrasta. Não é privilégio de madrasta, de padrasta, de maluco. Exatamente. Não é uma madrasta, é uma assassina. Isso. Não é um padrasto que mata, é um assassino. É isso que tem que... Se criou essa figura de coletivizar tudo, não é. É um assassino. É uma pessoa cometeu um ato, seja de violência, seja de racismo, seja o que for. Não se pode... Um homem agiu de forma machista, os homens são machistas. Não é justo fazer isso. Perde-se o principal parceiro que se tem nesse combate. E o que me incomoda é a passividade de lidar com tudo isso. Eu não duvido que a medida mais drástica que se tome é fazer uma nova versão de Branca de Neve. Vamos então mudar o desenho, como tem sido feito nesse monte de bobagem. Aí muda o desenho para botar a madrasta da Branca de Neve. Não vai adiantar, amanhã vai ter outra psicopata que, encorajada pelo fato de nada ter acontecido com essa... Nada a ver com a Disney, com a Branca de Neve. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando eu falo assim, sempre destaquei que a generalização é sempre perigosa. E quando até vejo essa colocação de, tem que matar, tem que fazer isso... Mas até assistindo Mindhunter, que é uma série do Netflix que fala a respeito da divisão comportamental do FBI, que fala justamente de desvendar a mente dessas pessoas para entender como nós podemos evitar que isso ocorra. Claro, muitos ali estão condenados à prisão perpétua, também a condenação de morte. Acho que sim, deve ser uma discussão quando a gente trata desses casos que são tão óbvios, onde a culpa parece ser gritante dentro desse conceito, mas também aprender, até a Carla fala a respeito do suicídio na adolescência, né, que muitas dúvidas, principalmente crianças que hoje recebem essas informações, recebem esses casos, sabem como acontece, a gente coloca assim, hoje se tu pesquisar no Google, infelizmente, tu tem todos os métodos para cometer o suicídio. Infelizmente, a gente fala dessa realidade. Então, trazer para entender o que leva a isso e como a gente cria essas pessoas é importante também. No sul.com.br tem uma notícia que interessa a muitos dos senhores. Mais de 40 bairros de Porto Alegre ficarão sem água nesta terça-feira. Será a partir das 7 horas da manhã e são 40, não vou conseguir ler para vocês. Esperaram chegar o calor para... Os 40, exatamente. Então eu sugiro que você, se não tem ainda, baixe do aplicativo da sua preferência, osul.com.br, e confira esta e outras tantas notícias que nós estamos dando aqui.
Lembrando que você não paga absolutamente nada, é de grátis. Se faltou, vai faltar água amanhã em muitos bairros, e está faltando luz em alguns bairros aqui da nossa cidade. E dois telespectadores, uma telespectadora e um telespectador disse, eu peguei o que tu estava dizendo dos preços da SAAF, não sei o que, pela metade. O que tu falaste? Eu falei que eu tinha uma dica aqui, muito especial para quem quer renovar a decoração da sua casa, mas fazer isso com requinte, com bom gosto. Eu sugeri a SAAF Decoração e Presentes em Canoas. Você pensou em algo bom, bonito e barato? É, o famoso bom, bonito e barato? Pois lá tem a SAAF Decoração e Presentes, que fica em Canoas. São muitas opções em cerâmicas decorativas, cerâmicas perolizadas, diversas cores, arranjos maravilhosos de flores, e as flores têm um toque assim de seda, não é uma coisa grosseira. O detalhe é que são produtos exclusivos. As fontes iluminadas, sou apaixonada por fontes de diversos tamanhos, preços super especiais. E os quadros pintados à mão, em vários tamanhos, com preços muito bons. Não são preços, são preços de uma boa obra de arte, mas bem razoáveis de você comprar. Porque são mais de 10 mil itens em decoração e presente sempre à pronta entrega. Bacana, não é mesmo? Pois é muito fácil de chegar na SAAF. Você vai pela BR-116, acessa a Avenida Lateral em frente ao Bourbon de Canoas e logo em seguida você faz o retorno embaixo do viaduto Taboqueirão. Pronto, você já chegou na SAAF. É bem fácil, bem barato. Tem coisas também bem mais caras, depende daquilo que você quiser. SAAF Decorações e Presentes, aproveite! Queria só mandar um abraço e agradecer a gentil lembrança da equipe da SAAF. Muito obrigado, Ivan. Obrigado pela gentileza e pelo carinho. Agora, esse negócio da água eu não gostei. Porque, fez um friozão aí, eu louco de vontade de ter um pretexto para dar o beiço no banho. Matar o banho? Aí deixaram esquentar o negócio. Deixaram esquentar o negócio. O que é dar beiço no banho, desculpa? É, ter um pretexto para não tomar um banho. Que barbaridade. Magda, posso deixar um beijo? Não, peraí. Vamos parar com esse negócio de um. Quem é que nunca deu um beijo de banho num dia frio? Todos nós, adolescentes, na vida, não gostávamos de tomar banho, mas tu já... Confessem. Não vem a senhora também. A senhora também já deu beijo. Não, é bom, já deu sim, deu beijo. Eu tenho certeza que te esquenta. Tá bom. Banho quente. Só eu assumo, então. Ninguém deu beijo no banho no dia frio. Presta atenção, se tu deixar eu falar, se tu deixar eu falar, eu vou te dizer o que eu acho. Só confessa também? Não, todos nós nessa bancada, quando adolescentes, matamos o banho. Uma das grandes brigas em comum que os pais, as mães têm com a gente é que mata banho. Só que tu tá um pouquinho mais velhinho, né? Tu não é mais adolescente, já passou da adolescência. Tá, então é só eu que no dia de frio, assim, 0 grau, 2 graus... Tá ruim o banho da tua casa. Em vez de tomar o banho de manhã, eu tomo banho à noite. Aí, mas ninguém dá esse beijo, é só eu. Eu não dou beijo, eu tomo banho às 6 da manhã. Tá. Bacana também são Papai as Noel, nossas... Zorro, Sargento Garcia, todos. As redes sociais. E os telespectadores que se comunicam através dela. Lá no YouTube, youtube.com/TV Pampa, você vai até o nosso canal no YouTube, curte lá, se inscreve no canal, toca no sininho da notificação para saber quando nós estamos no ar. E as pessoas se manifestando, Getúlio Santana, é o Chicão, é o Mick Jagger, o Mederico Cerrado, Bolsonaro salvou este país, agora é a vez de trabalhar pelo Brasil. É isso aí. O Antônio, 20 anos de esquerda e eu fiquei mais pobre, agora pode ser que eu viva melhor. Pararam de roubar e o Lula tá preso. Já no facebook.com/atualidades Pampa, a Albertina, Carla, o centro são aqueles que são contrários à direita e têm vergonha de ser esquerda. Já o Claudino, a questão não é ser de esquerda ou direita, sim notícias isentas de lado, notícias reais em tempo real. A Maria, Carla, se diz de centro. Para mim, quem é centro está em cima do muro. Dorli, parabéns, Carla e Vitorino. Essas são as manifestações dos nossos telespectadores. Se puderem, por favor, mandar um abraço para mim e para minha esposa. Pois estamos completando hoje 19 anos de casados e somos telespectadores diários do programa. Por isso que vocês mantêm o casamento bem, que vocês nos assistem, a gente leva bom humor. Será uma surpresa para ela. Grande abraço. Quem está fazendo 19 anos de casado? O Jairo Cuba e a Andressa Cuba. Parabéns. Estavam na minha lista aqui, seu Jairo. Eu admiro. O Jairo, nosso colega, estava na minha lista aqui, já participei de vários debates esportivos com ele, mas
que bom que a senhora antecipou. Então, estendo também a dona Gabriela do Bem de São Leopoldo e já termino, me desonero dos meus abraços. Ah, e o teu técnico, Renato Portaluppi, está de aniversário. O Renato Portaluppi faz aniversário. Eu deixo para a senhora que cobre o direito. Esqueceu, 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 Queria deixar um beijo muito especial para Fabiara, que é uma pessoa que é muito, muito querida. Minha prima. Prima do Vitorino, super nossa fã. Assiste todos os dias o programa, né, Vitorino? Então, um beijo muito carinhoso. Tá bem. Vamos falar da Centerótica? Você já foi ou conhece a Centerótica? Pois eu quero dizer que a Centerótica fica localizada dentro do Complexo Mãe de Deus Center da Carlos Gomes. Segurança, acessibilidade, estacionamento grátis em compras. Você terá uma incrível variedade de armações e lentes das melhores marcas à sua disposição. Atendimento feito por técnicas em ótica, muito mais seguras nas medidas para a confecção de seus óculos multifocais. Atendimento para todas as idades, inclusive o infantil. Vá até a Centerótica, a variedade, a qualidade que existe de óculos, os preços que você merece, condições de preços, e quem comprar neste mês ainda será presenteado com esta linda necessaire. Vou mostrar que quando voltar para cá, olha que linda a necessaire. O que você está esperando? Vá na Centerótica, localizada dentro do Complexo Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, na Soledade 565, em Porto Alegre. Telefone 3335-1659. Mas não telefona, vai lá que é muito melhor. Pois não? A dona Arlete. Pois não? Rapidinho, só para aproveitar o gancho, a dona Arlete, que é telespectador do nosso programa, cliente do Dr. Ruschel, hoje mandou uma mensagem super simpática, dizendo que foi lá na Centerótica fazer um óculos, saiu com uma porção de presentes, saiu com mais um ou dois óculos, e ganhou a necessaire, ganhou uma porção de presentes, e ela disse: duvido você falar hoje no programa. Então, dona Arlete, um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Falando em abraço, eu fiquei devendo um abraço para abraço não. Eu passei meu telefone para ela, ela é nossa fã. Eu anotei no papel e eu acho que eu deixei na loja. Então, por favor, tu tem o meu telefone, eu já combinei que eu vou tomar um vinho na tua casa, fiz tudo isso. Só que eu não me lembro o teu nome, guria, eu sou uma ré, confessa, eu não me lembro. Dona Fã, manda uma mensagem. Minha super mega fã, minha amiga, ela tem o meu WhatsApp. Escreve pra mim o teu nome e o nome do teu filho, tá? Beijo. Um beijo pra família, Devaldo, Jéssica e Leonardo de Guaíba. Muito bem. Boa noite, prezada bancada. Com relação à manifestação física de paixão, o beijo, se for o ósculo compartilhado através de simultâneo pressionamento de lábios, considero inoportuno se for em via pública, para visualização de todos, querendo ou não, sendo entre pessoas de gênero diferente ou igual. Saudações, Denise de Bagé. É o teu Dona Denise, tempo. sempre com brilhantes contribuições ao programa, Dona Magda. Mas a minha manchete foi: um beijo incomoda e um beijo que incomoda muito mais. Evidentemente foi para que vocês prestassem atenção na minha notícia. Sexta-feira eu e o Dr. Vitorino trouxemos aqui um embate ou um debate sobre a matéria. Sim. Que nós pensávamos que se esgotava ali, mas teve capítulos importantíssimos no sábado, domingo, na segunda. Então a gente não pode deixar o assunto esteve em todos os noticiários do país e seguiu hoje todos os debates. Na sexta-feira nós paramos, vamos lá, a Bienal do Livro no Rio de Janeiro, o prefeito Crivella mandou que retirassem os livros. Então entraram com uma liminar perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e um desembargador lá deu uma liminar proibindo que o prefeito retirasse os livros. Ali nós paramos na sexta-feira, trocamos as ideias, cada um pôde expor aos seus conceitos sobre o tema, e aí começaram as novidades no sábado. No sábado, então, a Prefeitura entrou com outra medida perante o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E este cassou a liminar do seu desembargador e proibiu novamente os livros. A Procuradora-Geral da República, então, no sábado para domingo, entrou perante o STF, pedindo que fosse cassada, suspensa
a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E a matéria, então, caiu com o presidente Dias Toffoli, que suspendeu a decisão do presidente do Tribunal de Justiça. Qual é que está vigorando, então? Que os livros estavam liberados para serem comercializados. Saíram várias... O prefeito largou uma nota oficial dizendo que ele não era contra a censura, ele queria que estivesse protegido os livros da forma da lei. O ministro Dias Toffoli disse que reconhecia o direito à união estável desde 2011, portanto ele não via nenhum problema, disse expressamente que não enfrentava o ECA, porque não era matéria do ECA, e sim constitucional, onde ele liberava. O Gilmar Mendes acabou se manifestando também sobre o tema, porque chegou para ele motivado por outra ação. O resultado disso, a prefeitura, então, diante dessa decisão, aviou um embargo de declaração, pedindo, então, esclarecimentos, porque ele ainda tem um recurso contra o Pleno do STF, se quiser levar adiante a matéria. Eu só trago o resultado, que aí devolvo para a matéria. Nós temos um vídeo mostrando a manifestação dos estudantes lá. Te interrompe? Não interrompe. Tá, então vamos ilustrar o assunto do Ruschel, por favor. Encaminhando meu encerramento para devolver para a bancada o debate, acabou então dizendo que a prefeitura terá um recurso, se assim o quiser, e que as consequências na prática foi um recorde de público na comparência, um recorde de público na venda, com índices extraordinários em termos de número. Então a matéria virou uma discussão. Para que eu encerre e diga a minha opinião de sexta-feira. Se foi porque foi um beijo homossexual, eu sou contra, porque isso seria homofobia. Se é porque é contra o beijo ou contra o beijo, então que ele fundamente assim, que as crianças não podem ver beijo, mas não o beijo gay, porque o beijo gay hoje, desde 2011, está liberado. Essa é a minha matéria sobre o conteúdo do tema. E só para a gente comentar também sobre isso, que a gente assim, assumiram os livros todos, vocês viram que foi uma pessoa que comprou. Foi o Felipe Neto. Ele comprou todos e distribuía na porta. Assim, ele é um youtuber. O pessoal fazia... É um oportunista. Eu ainda comentei na sexta-feira esse uso do pink money, né? Que é como é chamado esse dinheiro que é consumido, que é uma comunidade, inclusive, que costuma movimentar muito dinheiro, né? Com um mercado exclusivo. Felipe Neto recentemente teve um prejuízo de mais de R$500 bilhão em uma rede de coxinhas que ele tinha instalado junto com o seu irmão e precisa de alguma forma capitalizar isso, né? Entre sexta-feira e o domingo foram praticamente 800 mil novos inscritos em seu canal em função disso, né? Honestamente eu não o condeno. Ele é um ávido capitalista, ele é um empresário já há muito tempo, ele é dono de várias empresas, é um cara que sabe ganhar dinheiro. Sabe ganhar dinheiro. E, assim, infelizmente, é a atitude de se utilizar de um grito, né? Se utilizar de uma causa ou ele pode ser contra o que aconteceu. Ele pode, até essa é a sua opinião, né? É que é importante diferenciar que o Pink Money Peraí que tu concluísse, desculpa, eu te interrompi. Não, pode falar. Não, que o Pink Money é quando alguns artistas ou figuras públicas que não são relacionadas às causas LGBTQ+, por exemplo, a Anitta já foi muito criticada por ter esse posicionamento, porque quando era de interesse comercial dela defender essas causas, ela se utilizava disso em videoclipes, em produtos que ela comercializava. Agora, quando se tornava importante defender essas causas de maneira prática e objetiva, em questões importantes, se utilizando desse espaço na mídia que ela tem, ela não estava nem aí para essa situação. E até esse lance das coxinhas, né, foi algo que envolveu muitas pessoas dentro da internet, porque ele também faz uma escolha por ter negócios saudáveis e veganos.
que são, entre aspas, que não matam animais, toda aquela bandeira. Então, de fato, ele fechou, e acho que também, talvez estivesse não dando o lucro esperado, ele, como um bom espertalhão, foi lá e falou, olha, não quero mais esse negócio. Até mandaram receitas de coxinhas ecológicas e boas para a natureza, por assim dizer, e ele foi até convencido a manter o negócio e disse que vai esperar um novo posicionamento dentro dessa ideia do novo negócio dele, eco e eco-friendly. Quando chegou até ele o comunicado de que não haveria outra alternativa se não fechar a rede, nessa mesma semana ele anunciou que estava se envolvendo num novo projeto. Ele não ia se anunciar vegetariano, vegano, sei lá qual é a nomenclatura, porque ele poderia acabar voltando atrás e isso iria contra as palavras dele, mas ele ia fazer um experimento. Né? Ia ficar primeiro uma semana, e aí, é claro, ali naquela semana ele também já arrebanhou mais um monte, né, dessa jovem histeria coletiva em nome de gritos, né, dessa bandeira social toda que é muito linda, né, e que te coloca numa espiral muito difícil de você se manifestar. Agora, sem tratar do assunto exatamente jurídico, se a STF tem razão, se não tem razão, se infringiu a Constituição, se infringiu ECA, tirando isso, né, dessa questão. Essa revista são revistas em quadrinhos e revistas para crianças, público criança e adolescente, né? Então é um público destinado. Bom, eu não lembro, sinceramente, nas revistas de super-homem, Mulher Maravilha, super-heróis, de ter qualquer tipo de beijo, da sexualização. Eram outros conteúdos. Não importa agora a gente está tratando do beijo gay ou do beijo heterossexual. Não existia isso. Então, eu gostaria de saber, pedagogicamente, qual é o objetivo. Mas essa é a discussão, cara. Se o beijo é uma sexualidade ou o beijo é um simples ato de carinho. Essa é a discussão hoje que está sobre se o beijo em si. Por isso que se faz a distinção do beijo hétero e do beijo homem. Se ele estaria sexualidade. Assim, não sei, eu ficava imaginando, conversei com meu marido também, a gente ficava imaginando assim, será que o Superman tem um caso com a Mulher Maravilha? Ficava um pouco até naquela expectativa. Será que eles namoram? Será que eles não namoram? Mas não tinha nada assim que levasse a criança. O triângulo amoroso da Mulher Maravilha. A literatura infanto-juvenil já tinha até quadrinhos de uma revista que eu assinava que tinham beijos. Agora, eu posso garantir uma coisa. Eu tenho uma filha de 8 anos, a Violeta é consumidora voraz de quadrinhos. Ela realmente lê muito. A gente tem caixas e caixas e caixas. Eu acompanho essa leitura. Sou eu que compro, né? Então, assim, nunca vi nenhum beijo entre a Mônica, o Cebolinha e ela fica naquela coisa assim, ai, será que vai beijar? Namoro? Então, eu acho não, até porque hoje as crianças da idade da tua filha e da tua já tem o namoradinho do colégio, coisa que a gente, quando era pequena, não tinha. Eu quero chamar a atenção para o fato de que o triângulo amoroso entre a Mulher Maravilha, o Super-Homem e o Homem Invisível não deu muito certo. Olha aqui, ó, prezada Quem não conhece essa piada vai ler na internet. Olha aqui, ó. Prezados, atacar Bolsonaro é um direito que cada um tem, correto, diz o Carlos Eduardo da Silva Pinto. Agora, atacar uma criança e sua inocência, com relação ao menino, em estar feliz com o fato inocente de ter participado de um desfile militar ao lado do mais alto comando, é algo sem palavras. As palavras saídas no comentário expressam apenas um ódio natural a uma criança. Lamentável. Depois aqui o Carlos Eduardo... Me ajudem, o Carlos Roberto Prates Thomas diz assim, guerra declarada por um homem descontrolado que disse que os petralhas deveriam ser metralhados. É o Bolsonaro que durante a campanha ele fez uma... é verdade. É verdade. Mas é que puxam lá do fundo do baú uma coisa que eu nem me lembro mais, Daqui a pouco vão achar o Bolsonaro pegou o biscoitinho. Exato. É que eu digo que são coisas, às vezes, que tocam as pessoas por elas terem sido ofendidas em alguma parte, que tornam elas raivosas. A gente fala que a gente tem que ser direita, tem que ser esquerda, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Parece assim que tu fica... Quem não se identifica, por exemplo, a Carla, como centro, parece que tu tá sempre naquela corda bamba, parece que tem que pender para um lado, tem que pender para o outro, quando na realidade a convergência de ideias e cada um pensando diferente, entrando num convívio e entrando nessa discussão, a gente pode chegar numa conclusão melhor para todo mundo. Acho que isso são os políticos, as figuras representativas, nós mesmos aqui temos opiniões diferentes e às vezes chegamos ao mesmo entendimento aqui na bancada. Carla. Oi, Carla. Lembra de perguntar para a Magda por que ela não pede mais a patinha do Vitorino? Porque ele tá longe de
ele tá longe Beijo, de mim. Lúcia. E agora ele só é amigo da Roberta, então não posso fazer nada. A Roberta agora não sai do lado dele, tem que vir no pacote, aí eu prefiro não dar O máximo que mãozinha eu pra posso ele. fazer é jogar a ferradurinha pra você fazer Vocês estão brincando? Ai, olha aqui, ó. Ledo Gomes, a gente está sempre divulgando aqui as nossas redes, enfim, ele diz o seguinte: por causa do fuso, o Atualidades passa depois da 1 da manhã. Ele está na Europa. Opa. Assistimos 2 vezes o comecinho. Eba! Mas fuso de 1 hora ele tá, então, aqui no meio do oceano, Não, na ele madeira. presta atenção. É assim que a gente comete os equívocos. Muito bem. Ok? Por causa do fuso, o Atualidades passa depois da 1 da manhã. Então tem que ser depois da Então 6. tem que ser as duas, porque o primeiro fuso começa em Portugal ou em Madagascar. Ai, 2 Gustavo horas. Vitorino, tu não pode deixar o homem viver. Tu não pode, tu tem que ver Ele o teu falou 1 palpite. da manhã, 1 da manhã ele é da madeira. Tá bom, Gustavo Vitorino, é tu que sabe, então. Muito bem. Senhoras e senhores, a nossa tia Yara, sem orelhas, tá dizendo que não pode. O senhor me desculpa, o senhor... Geografia. Vamos lá. Não, Vitorino, não. Brincadeira tem hora, vamos lá. Tá, eu ia falar... Não, brincadeira tem hora. Eu tenho uma coisa importantíssima para dizer para vocês. Há 50 anos, o Grupo João Aurélio oferece serviços para primeiro emplacamento, transferência de propriedade de município ou estado, pagamento de IPVA, multas, seguro DPVAT, licenciamento, podendo tudo isso ser parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. Eles oferecem ainda assistência para recursos de multas, processos de isenção de impostos para PCD, sendo também credenciado junto ao Exército Brasileiro para regularização de veículos blindados. A ampla loja de serviços, que fica na Avenida Carlos Gomes, número 31, tem estacionamento interno. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. O telefone, 3330-2611, prefixo 51. O WhatsApp, 998-656933. Tem e-mail também, joaoaurelio@joaoaurelio.com.br. Lembre, João Aurélio é a grife do documento. Eu queria saudar a questão das escolas cívico-militares que vão ser implantadas. A princípio, 2 escolas por estado. Aqui no nosso estado vai começar com Bagé, uma escola municipal. E o governador pode escolher uma outra escola, daí estadual, para que também seja implantada essa questão. E é muito interessante porque só podem ser escolas que têm uma grande vulnerabilidade social, baixos índices de aprovação e tudo mais. Então, esse sistema, essa forma de educação, que a gente vê que dá muito certo, quantas pessoas não querem entrar dentro dos colégios militares, o nível de aprovação dos colégios militares, então que realmente dê certo, porque a gente quer educação para o nosso país. Então, quando vem uma atitude dessa, então a gente tem que realmente saudar essa atitude e torcer para que não sejam apenas 2 escolas no nosso Rio Grande do Sul, mas muito mais futuramente. Mas há um índice há um organograma, previsando por ano, né? São X escolas, até um princípio há quase 20 anos aí para implementar em todo o país. São escolas que têm uma palavra-chave que é disciplina, que é fundamental para as nossas crianças desenvolverem e terem a disciplina como valor. Isso é para a vida. E se existe esse número de escolas e o projeto é de aumentar, é porque as pessoas procuram. É verdade, É porque as pessoas querem, as pessoas estão pedindo isso, né? É verdade. É por isso que tem que ter. Nosso Instagram, @atualidades.pampa. Nosso Instagram. Nosso YouTube, onde você pode assistir os nossos programas, youtube.com/tvpampa. Lembrando que tem que ativar as notificações, é clicar naquele sininho que tem ali. E o Atualidades Pampa continua, o e-mail continua, atualidades@pampa.com.br. E também o Facebook, facebook.com/atualidadespampa. Aqui no Instagram, falando no Instagram, a Ariete lembra, os velhinhos também matam o banho, Mike da Beatriz. É verdade. Que é isso. Tu tem razão. São os 2 extremos da vida da gente. É verdade. Quando tu é bem jovem, bem jovem, criança, pré-adolescente, tu gosta de matar banho. E depois, quando a gente fica mais velho, também, mas assim, mais velhinho. Assim, conseguiríamos conceituar o que é velhinhos? Olha, primeiro assim... Estou muito preocupado com o que há de vir. Deixa eu te explicar, deixa eu te dizer o que eu penso. É como tu te sente.
É como tu te sente. Mas eu acho que as pessoas, depois dos 80 e poucos anos, assim, elas têm um pouco de preguicinha de tomar banho. Não, então se tu tá matando banho, já é um critério para seres considerados. Não pode matar o velhice. Quem tá matando banho com 60 é tu tá treinando pra velhice. Aqui o Luiz Cláudio, depois de mais de uma semana de TV estragada, volto a assisti-los. Já estava com saudades. Abraços, não precisa, Luiz Cláudio. Basta acessar o YouTube ou o Facebook, que nós estamos ao vivo. Pode ser no celular, no smartphone ou no seu computador, né? Tá se comunicando através das redes sociais, acessa lá. Não precisa ficar sem o Atualidades Pampa quando a televisão estiver estragada. Aqui também a Irene. Oi, pessoal, adoro vocês, vejo todos os dias. Quanto à questão da revista, a turma do PT está equivocada quanto à decisão do prefeito. Ele não proibiu a revista, sim deveria estar com plástico e dizer a idade que era conveniente. Bom, como ele falou a turma do PT e só eu falei da notícia, ele deve ter falado para mim. Tu e a Ana continuam E eu, para meio entendedor, não precisa. Eu entendo. Não, mas tu e a Ana são do PT. Não, eu queria dizer que eu fiz essa referência do pacote. Eu vou te explicar por que tu foi incluída no meu pacote. Porque aqui todo mundo diz assim, manda dizer para a dupla de esquerdistas, Ana e Ruxa. Que pena. Estou em bela companhia, dona Magda. Pelo menos isso. Nós estamos unidos. Não, eu só quero dizer que eu frisei exatamente isso, que ele emitiu uma nota oficial e explicando sobre isso, e na minha explanação eu tinha feito, talvez ela estivesse um pouco distraída. E é importante também destacar que houve a fiscalização, né? E essa foi a única obra, claro, ela não foi recolhida, porque de fato ela foi vendida, estava esgotada na feira, mas todas as barracas então passaram por fiscalização, nenhuma constava qualquer equívoco, né? Não estava embalada conforme o necessário pelo estatuto. E só para a gente trazer também que foram mais de 3 milhões, quase 4 milhões de obras comercializadas e 6 mil pessoas, quase 7 mil pessoas que passaram pela Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Tomara que nós aqui de Porto Alegre, que estamos às vésperas da Feira do Livro, a gente também tenha um público e vendas tão extraordinárias quanto lá. A propósito desse assunto, eu vou me meter aqui porque tem algumas manifestações, tá? Magda, como é que é esse negócio? Até na revista da Mônica tem beijo, disse ele. Ou quem é o Rolo? Eu acho que não é Rolo. Não, é um dos personagens. O Rolo e a Tina nunca se beijaram? Nossa, quanto moralismo e desinformação. Sérgio Severo, deu nos nossos dedos. Esquerda, tudo pelo social e igualitário, mas se puder faturar, viva as regras do capitalismo. Revistas infantis não deveriam abordar ou estimular a sexualidade. Atenciosamente, Vinícius. Incrível, o Brasil em penúltimo lugar no ranking em educação e ensino, e esses nossos governantes, ao invés de proporcionar melhores condições para o estudante, fica envolvido em polêmicas. Denise de Bagé, censura protetiva sim. A esquerda, acostumada com libertinagem, não tolera o crivo, moral, político, comportamental e outros. Sendo que, no caso exposto sobre o material impresso distribuído a crianças e adolescentes, não se trata de censura, e sim de proteção. É assim que ela enxerga isso. Acho que é muito importante a gente destacar o que a Roberta falou, e eu já tinha também destacado aqui, que você que faz parte da vida ativa do seu filho, você pode fiscalizar, você pode saber o que ele lê e como você pode inserir essas questões na vida. Eu tive uma família muito aberta a qualquer tipo de questionamento, que sempre me incentivou a procurar qualquer tipo de informação, seja através dos livros, da internet. Então isso é muito importante, que você faça parte dessa descoberta, que você se torne uma fonte e um porto seguro de informações. Assim vai ser muito mais fácil do que a gente envolver toda essa papaquada quando não é necessário. Ana, isso que tu estás trazendo é extremamente importante, não apenas dos pais ficarem atentos ao conteúdo de livros, revistinhas, mas também do conteúdo que as crianças consomem na internet. Muitas vezes a gente empresta o telefone celular e não presta atenção, às vezes, nos aplicativos que as crianças estão. Mas só queria fazer um comentário sobre a Tina e o Rolo, que são dois personagens do Maurício de Souza, que muitas vezes estão encartados dentro das revistinhas da Turma da Mônica. Eles se detêm a um público mais adolescente, que na verdade acabam sendo lidos pelas crianças. Porém, quando a Tina e o Rolo namoram, nunca aparece eles abraçados, se beijando. É sempre um jogo de uma brincadeira que, por exemplo, eles vão se beijar e explode uma coisinha. Nunca eles aparecem em cenas que sugerem uma sexualidade, porque a gente sabe que a gente precisa esperar essa garotada
crescer e eles mencionarem o interesse e aí o pai e a mãe apresentar esse mundo mais da sexualidade para daí começar a orientar. Caso contrário, deixa a criança no seu tempo. Ou até essa curiosidade, perdão, só para saber o que acontece, porque eu me lembro de quando li a Turma da Mônica, que na vez que o Cebolinha foi beijar a Mônica, ela deu uma coelhada, né? Então a gente fala assim, mas o que aconteceu, até hoje, mãe? O que vai, sabe, o que acontece? Mas então, é aí que se cria a oportunidade do diálogo, né? Talvez ele tenha se referido ao beijo, porque há uma nova releitura. Uma nova não, há uma releitura, que é a Turma da Mônica Jovem. Isso. E aí é essa coisa de fazer, não é mais uma obra de ficção, não é mais uma literatura infantil, é esse negócio que a mim, Rafael, incomoda, que é de a historinha tem que fazer o retrato da vida real. Porque senão, então por que não botam lá o Clark Kent na história do Super-Homem indo pagar um boleto? Sabe, essas coisas que não tem, é ficção, a gente quer ver a aventura do super-herói, é por isso que a gente estranha, a gente que cresceu consumindo isso, ninguém quer saber disso. Não tinha. Beijo, não sei o que, claro que há, mas eu comprei o gibi para ver o Super-Homem destruindo um muro de 10 metros e mandando o inimigo para o espaço e dando volta no planeta, fazendo o tempo voltar atrás. É essa coisa de tudo tem que ter agora o retrato. As novelas passaram por isso. Deixaram de ser aquela obra bonita, fechada, de literatura, para ir mudando de acordo. Ontem deu uma briga. Então hoje nós vamos abordar a briga de torcida. E aí a coisa fica sem pé nem cabeça. Porque se eu quiser ver o retrato da vida real, eu vou ver um jornal. Não vou comprar um gibi que retrata e retrata mal, retrata de forma incompleta. E a gente sabe que, né? Meu pai até brinca. O Peter Parker não te ensinou nada. Eu tava sempre correndo atrás das fotos, sempre pelado, nunca tinha dinheiro pra levar a Mary Jane pra jantar e eu escolhi logo o jornalismo. Ele até brinca. O Peter Parker não te ensinou nada, guria. Eu não tenho nada contra esse tipo de coisa. Só eu acho que não deve ser vendido como estava sendo vendido para criança de 7, 8, 10 anos. É isso aí. Informação. Para alguns inútil, mas para muitas pessoas, muitas mulheres, bem apropriado, porque elas me perguntam todo dia, toda hora. Eu passei muitos anos da minha vida tomando Ex-Nutriment. E todos a mulherada queria saber. Eu quero dizer para vocês que agora eu mudei, estou tomando Orthosil, ainda da Farmatec, e quero dizer para vocês assim, 4 vezes o Ex-Nutriment. Então, vamos todas migrar para o Orthosil. Tem que começar tomando uma dosagem, depois melhor. Lá na Farmatec, eles informam para você com mais segurança. Carla. Magda, a gente está no setembro, a gente fala tanto do outubro, né? O outubro rosa e tal, para as mulheres, contra o câncer de mama. E a gente não pode esquecer do setembro, que é o Setembro Amarelo, que fala da prevenção ao suicídio, que é realmente uma das causas de morte, em especial entre jovens. A Organização Mundial da Saúde trouxe dados de 2016, no dia 9, um dia antes do dia 10 de setembro, que é a véspera do Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E os dados realmente são alarmantes. Se a gente pensar que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. São 800 mil pessoas que se suicidaram no ano de 2016. Então, realmente, não é brincadeira. Os sinais, eles estão presentes, as pessoas têm que começar a prestar atenção. E se tiver a prevenção, a Organização Mundial da Saúde diz que 9 de 10 suicídios podem ser evitados. E uma das formas é, inclusive, falar de como se comete suicídio, com envenenamento, por exemplo. Então, tirar de dentro de casa tudo aquilo que pode a pessoa que está com depressão, que tem aqueles sintomas e tal, que pode acontecer. Enforcamento, arma de fogo, são as principais causas como as pessoas cometem suicídio. Então, entre os jovens de 15 a 29 anos, é a segunda causa morte. A primeira é acidente de trânsito, que a gente sabe muito bem que o trânsito mata muito jovem, né? Que os jovens, eles se colocam no trânsito, às vezes de forma irresponsável e tudo mais. E o suicídio fica em segundo lugar. Entre os homens, ainda é maior o número de suicídios. No Brasil, no ano de 2016, foram 13.467 suicídios e os homens, 10.203. Então, quer dizer, é um número altíssimo, disso, né? A gente não sabe disso. Com relação à faixa etária de 15 e 19 anos, entre as meninas,
o suicídio fica na segunda causa-morte, a primeira complicação de gravidez. E entre os meninos é a terceira causa-morte. A primeira são os acidentes de trânsito, a segunda é a violência e a terceira vem o suicídio. Então a gente realmente percebe uma sociedade... A gente trata isso várias vezes aqui no programa, bem doente, bem preocupante. As redes sociais que a gente tanto trata e que são legais, são bacanas e tudo mais, mas a gente não pode levar das redes sociais que todas as pessoas que tenha, né, que postam, que colocam ali a sua vida, tem aquela vida realmente daquela forma e que a gente queira aquela vida pra gente. Não, cada um tem a sua. Não precisa ficar tão angustiado, não precisa se cobrar tanto, não precisa achar que tem que ser perfeito como o outro, porque o outro não é perfeito. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem os seus problemas, todas as famílias têm os seus problemas, todas as crianças têm os seus problemas. E o legal é compartilhar, o legal é conversar. Se a gente falou sobre sexualidade, que tem que chegar às crianças, que tem que conversar a partir do momento que elas começam a se interessar, também, quando... Nota que a pessoa está mais triste, nota que a pessoa perdeu o apetite, nota que a pessoa está comendo demais. Então, houve uma alteração na rotina daquela pessoa. Está muito cansada, não quer fazer nada, quer ficar só dentro de casa, quer ficar só usando o celular. Então, tem que ter uma preocupação, tem que ter um olhar muito grande, em especial com os jovens nos dias atuais. Carla, essa semana eu tive a oportunidade de ouvir detidamente todo o programa, três profissionais da área falando dessa área do suicídio. E primeiro me lembro como se criava o suicídio. Já não se podia falar, não se podia falar. E se esqueceu que ao não falar, não se ensinou os pais como se controlava os filhos, como se aferia que os filhos estavam vivendo um problema. Então a ignorância, ela nunca é a saída para nada. Nós temos que falar, assim, essa contribuição que tu traz aqui, dizendo como é que se porta um depressivo, como é que os pais podem identificar, e isso sim vai fazer com que diminua os índices. E não nós fazer de conta, não vamos incentivar. Ninguém incentiva, é uma doença, pessoal. Ninguém pede para ficar doente. Então, para aferir que a pessoa está doente, só tu sabendo perceber, tu tendo essa sensibilidade ou essa orientação, como estamos trazendo na bancada. A gente fala na aqui. ansiedade. A ansiedade é uma doença moderna. A ansiedade também é um dos sinais de alerta para uma possível depressão ou até causa de suicídio. Eu lembro da doutora Luciana Nerung, psiquiatra, que fazia parte do meu programa na Rádio Pampa. Ela uma vez disse, Gustavo, tem pessoas que eu me recuso a deixar sair do meu consultório. Eu ligo para um familiar, essa pessoa se ficar 10 minutos sozinha, ela vai para o lado do prédio. Meu Deus. É uma doença gravíssima, invisível, silenciosa e assustadora, e atinge mais ainda os jovens por causa do mundo perfeito da internet. Exatamente. Você já viu que na internet ninguém tem defeito, ninguém tem problema, é uma felicidade, é todo mundo com um copo de bebida na mão, com um brinquedo novo na mão, com um celular novo na mão. Tá todo mundo bonito, ninguém bota fotografia foto do debaixo de RG. coqueiros na beira da praia, né? Ninguém tem... E tem um problema também que dificulta esse diagnóstico, é que eu estou ouvindo aqui, por exemplo, os elementos que o Ruschel trouxe, os elementos que a Carla trouxe também, são muito tênues as linhas, né? Você tem, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu dificilmente saio de casa, eu fico mais... Então, assim, em algum momento você pensa, esse cara ele precisa de algum... Mas não, eu consigo lidar com isso de uma maneira mais positiva. Então, tudo é muito tênue. É que depende, né, muito da pessoa, se tem alguma alteração durante a vida. E eu já li algo a respeito também sobre, principalmente, essa última geração, né? Essa geração mais nova, que é a geração que os especialistas chamam de geração dos especiais. Que são pessoas que de seus pais, né, recebem, você é especial, você é o melhor, você não pode ouvir não, você, gritou comigo, é a geração dos ofendidos, é a geração que numa reunião de trabalho, a primeira voz alta... É a turma do gato gago. Sabe, então assim, assédio moral, não, levantou-se a voz, ficou mais, então assim, são muito especiais, são muito melindrados, então essas pessoas têm uma tendência de lidar de uma forma muito negativa com a vida real, e né? E de ficar desempregado também, né? Claro, exato. Só para complementar, a pessoa que quiser alguma informação a mais, que esteja precisando conversar, o número é 188, dia ou noite. Será que eu, se ligar para lá, eles me ajudam com meus boletos vencidos? Tu não vai deixar eles falarem para dizer o que vai tirar a linha. Tu não vai deixar eles, tu não vai conseguir deixar a pessoa perguntar, sim, boa noite, o que o senhor deseja? Tu não vai conseguir.
Pô, eu tô falando tão pouco no Se tu tá falando de boleto, deixa a Roberta falar o assunto dela, porque o problema do dinheiro, de uma série de coisas, também leva as pessoas a... É verdade. Depressão profunda. É verdade, Magda. É verdade, sim. Realmente, assim, a influência dessa crise, da nossa recessão nas famílias, em termos emocionais, a gente não tem ideia do quanto atinge, e atinge profundamente. Pais de família que ficaram sem emprego, mães que também não dão conta, enfim. Mas o que acontece é que o nosso comércio exterior, que é, né, essa corrente de comércio entre aquilo que é exportado e importado, é sempre um termômetro importante para ver a nossa atividade econômica, se ela está crescendo ou não. E, infelizmente, o nosso comércio exterior está muito baixo. Em comparação ao período de janeiro a agosto do ano passado, a soma do que o país importou e exportou está 5% menor. As exportações recuaram quase 6%, as importações também recuaram 3,4%. E tudo isso por quê? Porque sim, há uma desaceleração econômica mundial, muito por conta dessa instabilidade, é a velha questão, tudo que é instável gera uma certa retração e o mercado, a economia é muito sensível à falta de segurança. Essa crise de comércio entre China e Estados Unidos está levando a uma parada mundial também. Mas o preço das commodities, que é muito do que nós exportamos para a China, por exemplo, a China não está crescendo tanto esse ano, não está comprando mais tanta soja, tanto petróleo, tanto minério de ferro. Com isso, a gente também gera esse impacto. E o preço dessas commodities estão diminuindo. E, claro, as pessoas, de modo geral, os países todos do mundo estão comprando menos. E para completar o pacote que não favorece o comércio exterior do Brasil, é que nós somos realmente muito vinculados, por exemplo, à exportação para a Argentina de automóveis, que foi o meu assunto na semana passada, e que a Argentina em crise, obviamente, está comprando bem menos. Então, nós temos a impressão que vai haver um impacto grande até o final do ano dos números sobre a importação e a exportação do comércio do nosso país, infelizmente. Deixa eu dar informação sobre isso. Hoje o governo da China anunciou a habilitação de mais 25 frigoríficos brasileiros para exportação de carne in natura, frango e miúdos. É interessante porque enquanto países da Europa tentam se fechar exatamente para a produção de alimentos, a produção primária do Brasil, na intenção de preservar sua produção primária, que algumas vezes é insignificante, não alimentaria 10% da população. No caso da França, por exemplo, a produção primária da França tem um peso de menos de 5% sobre o PIB francês. E se fosse depender exclusivamente da produção de alimentos da França, não teria alimento para 10% da população. Então, sabe, é um protecionismo muito mais político, histórico, do que propriamente prático, com fundamentos econômicos. Mas enquanto alguns países procuram esse protecionismo e querem enfrentar o Brasil, que produz a mais nobre das commodities do planeta, que são os alimentos, países da Ásia, puxados pela China, cada vez mais abrem portas aqui no Brasil para comprar nossa carne, nosso frango, comprar cereais brasileiros, comprar grãos brasileiros. E isso é muito interessante, porque a sensação que se tem é que cada porta que fecha na Europa abre duas na Ásia, Magda. Parece um Chevette que eu tinha. Marconi, a tua manchete. Pois então, nesta segunda-feira o ministro do Meio Ambiente, senhor Ricardo Salles, participou de um almoço com o Grupo Lídia, um grupo de lideranças empresariais, e dentre tantas manifestações, ele foi bastante contundente ao determinar, né, segundo ele, a mentalidade sindicalista arrebentou o Brasil. E aí ele foi mais específico em relação ao IBAMA e ao ICMBio, né, segundo ele, palavras dele, né? Abre aspas. Tivemos governos anteriores que incharam a máquina pública, contrataram políticas públicas, uma série de despesas, sem preocupação com a meritocracia e as metas, disse ele. Quando questionada, essa pergunta foi especificamente sobre a atuação do ICMBio e do IBAMA no atual governo.
Ele disse, essa mentalidade sindicalista é que arrebentou com o nosso país, e aí ele estendeu, né? Não só, a gente já falou tanto aqui sobre, né? O Vitorino já trouxe tantos dados sobre isso também. Desde o início da gestão Bolsonaro, muita gente criticou que o número de multas, né, em relação às multas aplicadas pelo IBAMA diminuíram bastante. E o Salles chegou, inclusive, a criminalizar até publicamente alguns fiscais que destruíram os equipamentos usados por madeireiras em uma unidade de conservação no Paraná. Bom, aí ele se estendeu, né? Falou que na ICMBio a estratégia foi militarizar a instituição, né? Ele, o próprio Ricardo Salles, nomeou 5 policiais militares para a diretoria do Instituto, mas negou que o governo atual venha desmontando a estrutura ambiental no Brasil, né? E aí seguiu, né? Se aprofundou nessa questão, principalmente dessa mentalidade sindicalista, que eu tomo a liberdade. Ele falou especificamente sobre IBAMA e ICMBio e essa questão ambiental. Mas é uma mentalidade que destruiu em diversos aspectos, né? O Vitorino sempre fala muito bem. O Brasil tem mais sindicato que o resto do mundo inteiro. É, mais sindicato que o resto do mundo inteiro. Então, poucos, né? Virou um negócio milionário, né? E o que é pior, transcende o próprio sindicalismo. Ganhou apoio da Justiça do Trabalho, que é totalmente sindicalista. Verdade. O TRT4 aqui, meu Deus. Então, assim, aí eles encontram, a cada tentativa do governo central de aliviar a pressão, desidratando esses sindicatos, deixando que apenas grandes sindicatos sobrevivam e que sindicatos que ofereçam alguma coisa para os seus associados. Acabe com o parasitismo que existe hoje, que hoje é parasitismo. Sindicatos laborais, porque os sindicatos patronais é diferente a conduta. Os sindicatos patronais defendem os interesses dos seus associados, vão a Brasília, articulam com parlamentares projetos de interesse da sua categoria profissional. Os laborais não, os laborais estão interessados no contra-cheque do trabalhador. Agora inventaram essa bobagem de cota negocial. Inventaram mais uma coisa para ir no bolso do trabalhador. Isso não existia, inventaram e o Ministério Público do Trabalho não está nem aí. Gosta. A sensação que se tem que estão lá só para carimbar, porque o trabalhador mesmo ninguém defende. O trabalhador, aquele que acorda de manhã, nossa turma aqui, todos nós, acordamos de manhã cedo, saímos para o trabalho, tem compromisso aqui, compromisso ali, volta no final do dia para casa, sabe? Esse ninguém defende. Os sindicatos defendem os seus interesses. Sindicatos laborais hoje estão de olho no contra-cheque do trabalhador. O que a gente pode morder no mês que vem? Vamos inventar a cota negocial. Aí vai ser a cota palpiteira. E tendo os seus associados, ele ainda faz negócios paralelos com serviços de saúde, com não sei o quê. Sabe? É uma coisa que... Aí você pensa assim, pô, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho vão se colocar ao lado do trabalhador, vamos defender o trabalhador. Porque essas instituições... teoricamente representativas, não representam ninguém. É meia dúzia de gato pingado lá que na eleição vai lá e elege um esquerdista qualquer. Não. Sabe? Tá difícil assim. Quando não mudar isso, a gente vai ser escravo de um sistema covarde. Isso que o ministro falou, sabe o que acontecia? Tinha uma determinada empresa lá, uma madeireira, coisa tal, que operava coisa tal. Se a madeireira não contribuísse com o sindicato ia lá fazer denúncia na Delegacia Regional do Trabalho. Pronto, no outro dia vinha a fiscalização, vinha o sindicato, vinha o diabo carregue, multa, IBAMA. Muito bem. Chicão Tofani. A notícia que eu recebi agora foi para matar mesmo. Para mim, minha ex-namorada completamente nua na internet. É uma coisa que realmente me abalou, sabe? Te abalou. Me abalou. Mas tem que abalar, dona Carla. Tem que abalar. Imagina a tua namorada. Pior se fosse. Mas eu acho que é um desrespeito a mim, que sou um cara tão sério. Chegou a... Sempre fica... Mas eu acho que todos não dá. Por vez falar com ele. Eu quero me solidarizar com o Chicão. Não quero interrompê-lo, mas depois eu vou me solidarizar. Não, pode falar, eu acho que ele já falou. Ele tá tão... Não, é que vocês e o todos Russo estavam falando conheceu juntos. ela e você me abalou. Lógico, porque assim, podemos não estar mais amando, mas elas, as que passaram pela nossa vida, fazem parte da nossa história. É como se maculasse a nossa própria história. É how can mend a broken heart, como diziam os bidis. Como consertar o coração. Eles botaram uma coisa na água deles. O Chicão é o cara que mais fala que as mulheres ganham dinheiro. Mas abala, querida. Mas cadê os liberais da bancada? Abala. É liberal quando não é no deles. Mas então... Aí vem ao encontro do
do que eu tô te cobrando. Não, ficar com outro cara tudo bem, pode ficar com 3 ao mesmo tempo. Vai botar tu foto acha que ela aqui. fica com outro cara de tipo top de pezinho? Não, mas a foto aqui, mandando pra mim, não é legal. Não é legal. Chicão, isso aí abala. Abala ou não, Tá doendo em ti, como se fosse em mim. Tá aí, isso eu chamo solidariedade. Vocês são pessoas dois... que são do mercado. Não vou dizer porque vocês podem usar contra mim, me processar e eu vou ter que pagar caro pra vocês. E eu não vou precisar nem pagar advogado. Vocês são. Nós somos o quê? Vocês são. Tá, tudo bem, tu tá com o namorado. Tu brigou com ele faz alguns meses, tu gosta dele aí um pouquinho, daqui a pouco tu abre a internet, o teu namorado tá peladaço. Tá sob violenta emoção ainda. Quem que tu preferia que ele tivesse ela tivesse pelada ou tivesse com outra pessoa? Não, eu preferia que tivesse com outra pessoa, porque pelo menos com outra pessoa tá encontrando um caminho legal. Agora eu acho que tá no caminho da sacanagem. E eu conheço a sacanagem. Eu fui professor da sacanagem, com PhD. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Ela não era assim quando tu namorou? Não, porque eu resgatei ela da sacanagem. Não, então tá, olha aqui, ó. Com quase todas as mulheres que estão casadas, houve um resgate. Houve um resgate. Dona Magda, o verdadeiro homem... Vocês estão falando todos ao mesmo tempo. Ao verdadeiro homem só interessa o que a mulher faz depois que lhe conhece. Antes disso, não é. Exatamente. Tu pode conhecer uma dançarina do Faustão. Com licença, vamos ouvir Roberta. A minha ex-namorada foi dançarina do Gugu. O que ela, na época, não me interessa. Agora o que interessa depois. Talvez vocês, homens, não digam, mas eu acho que pro homem, quando ele presta atenção numa mulher, ele quer saber, sim, do passado e do presente. Não, eu não quero saber do passado. E quando termina, sinceramente, acabou. Então a mulher não pode ter filho, porque vai vir um pai à contramão, pai desempregado, querendo grana, bababá e tudo. Presta atenção. Estás falando dos homens de uma forma geral. E eu e o Ruxo. Chicão Tofani, assim, são os homens... E Chicão, Tofani e Ruxo. Mas eu só tô me solidarizando com a dor do Chicão, que tá na expressão já dele. Sentiu essa dor. É uma dor horrorosa. Você deveria se solidarizar com o nosso colega. A minha sorte é que já é madrugada. As pessoas elegantes já não estão mais assistindo nada disso. Eu tô sentindo essa dor. Maldita hora que eu passei a palavra pra ti, eu não precisava. Mas não posso sentir essa dor? Qual é a página? Qual é a página? Qual é a página da moça aí? Compartilha aí a foto dela pra ver se ela tá bonitinha. Qual é a página da moça aí pra dar uma olhada? Não vou ver porque vai ficar enlouquecido com a mulher na piscina nua. Entendeu? E o Roxo conheceu. Lá no 72, tu viu, né, Roxo? Vamos parar. Não precisa dar o local, mas eu queria dar um elogio, Chicão. O nome de lugares está proibido nesse programa. Mas então eu vou dizer qual, num certo lugar, na Zona Leste. Proibidos e assim, ó, todos nós... Não, porque assim, eu não tenho mais como dizer pra ti, não pode falar essas coisas. Não diz. Tá em certa rua. Não precisa. No bairro Moinhos de Vento. Que interessa saber onde mas não é a Zona Leste. Mas tem que ter uma referência, vai achar que é na casa dele. Não pode mais. Chicão, se o meu apoio te basta... Não te prejudica mais. Não vai dar uma nota. Chicão não fez um... Nota 9 pontos. Olha aqui, não é escola de samba. Não é escola de samba, mas é por gentileza. Acabou o assunto. Não interessa pra ninguém. Vocês dois babaqueando porque as mulheres de vocês não podem ficar vai interessar que o Bolsonaro falou no milho lá, bababá, também não é só isso. Não. O programa é atualidade, é uma atualidade. Chicão Tofani, tu já falaste. Ele já replicou. E o Roxo já falou. Já falou. Deu, ponto, acabou. Acabou. O Roxo, obrigado, Roxo. Acabou. Gustavo Vitorino, isso é pra ti, ó, querido. Vamos lá. Magda, o fuso é de mais 4 horas em Lisboa. Passamos por Praga e Paris, que é mais 5 horas, tá? Estamos de volta já ao pago. Bom, então, a 1 hora que o rapaz falou é Fernando Noronha. Ele disse que assiste o programa com 1 hora de diferença. Ele não disse da onde. Bom, tá, isso é... Não, mas é que o papai sabe tudo. É o paralelo de Greenwich. O paralelo de Greenwich. Agora era só o que eu precisava essa hora de dormir. Você quer o paralelo de Greenwich? Não, tu não podia me apresentar. É teu amigo? Sabe, dá 10 minutos. Não, é teu amigo? Não, 10 minutos não, nem pensar. 30 segundos. Vamos pro próximo agora. Vamos pro próximo. Colégios militares funcionam porque os professores ganham 4 vezes mais que nos outros. Não tem relação com disciplina. Sérgio Severo, ele é professor e tá passado com isso que nós dissemos aqui. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa desta noite, graças a Deus. Voltamos amanhã, porque a gente vai descansar e vocês também, principalmente os ouvidos de vocês. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Beijos, durmam bem.